nossa preciosa criança. Na outra manhã eu estava tomando meu café da manhã que a Emily tinha trazido, na mesa de frente para a janela. Senhorita, como está sua comida? Emily perguntou, lendo a atmosfera. A comida que eu recebi era melhor que a de antes. Provavelmente por causa do que aconteceu ontem. Eles disseram que o cozinheiro-chefe acordou de madrugada e preparou tudo sozinho. Parece que não era o chefe quem cozinhava para mim todo esse tempo. Emily se calou e parou de respirar diante das minhas palavras. Eu não estou culpando você, então relaxa. Eu coloquei o meu garfo no prato por um momento e olhei para Emily. Eu sei que você tem se esforçado muito por mim recentemente. Sim, senhorita. Eu sei cuidar do meu povo, uma merecida recompensa pelo seu trabalho duro vai vir brevemente, por isso não se preocupe. Ela ficou com os olhos cheios de lágrimas como se tivesse ficado emocionada pelas minhas palavras. Eu nunca desejei uma recompensa. Mostre sua modéstia nas suas ações e não com palavras. Eu acalmei a Emily que estava fungando depois que eu terminei de comer. Então o mordomo veio. Senhorita, você me chamou? Ele reverenciou e cumprimentou, parado na porta do meu quarto. Eu acenei com a cabeça para ele. Entre. O mordomo cuidadosamente entrou. Eu pude dar uma boa olhada no sótão graças a você, eu queria lhe agradecer por isso. Fico muito feliz em ouvir isso. Eu sorri para o mordomo que estava muito nervoso. Então sua expressão relaxou imediatamente. Você conseguiu se divertir assistindo os fogos? Definitivamente começou mais cedo que no festival passado. Bem, sim. Eu não pude porque estava ocupada brigando com o Reinald. Mas eu não podia dizer a verdade ao ver a face dele cheia de expectativas e excitação. Vossa Graça ordenou para acolhermos a senhorita confortavelmente no sótão caso você queira voltar lá no futuro. Ele mandou? Isso é uma boa notícia. Pensando que não vou voltar mais lá, eu respondi sem muito interesse. Então o mordomo continuou falando e disse algo muito mais chocante. E o jovem Duque Derrick nos ordenou para preparar adequadamente uma refeição em família toda vez que a senhorita quiser. Tudo bem, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Eu rapidamente interrompi ele, porque isso é algo que nunca vai acontecer na minha vida. O que seria? O mordomo olhou para mim com curiosidade. Eu perguntei uma coisa que estava na minha cabeça desde a hora que eu encontrei o Reinald ontem. O Eclise está bem? Eu lembro de ter deixado ele aos seus cuidados. Eclise por acaso seria aquele escravo que a senhorita comprou e trouxe para a mansão? Escravo? Eu enrijeci ao ouvir essa palavra sair naturalmente da boca dele. Por acaso você chama ele assim na frente de todos? Não. Eu não havia compreendido bem e por isso eu cometi um grave erro, me perdoe, senhorita. O mordomo rapidamente sacudiu a cabeça em resposta ao meu tom de voz frio. Eu decidi não me importar com esse pequeno erro, já que ele foi atencioso comigo da maneira dele ontem. Onde o Eclise está morando agora? Ele está usando um dos quartos no campo de treinamento que os aprendizes de cavaleiros usam. E quem foi o mestre espadachim escolhido para ensinar ele? Para todos os aprendizes de cavaleiro contratados pela família é dado um mestre para treinar eles. Eu tive um breve pressentimento de que o Reinald era o mestre dele depois do encontro que tive com ele ontem. Ele não pode ter um mestre, senhorita. O quê? Por quê? Ele tem o status de escravo. O mordomo hesitou em dizer isso, lembrando do jeito que eu reagi quando ele disse a palavra escravo minutos atrás. O jovem duque aceitou ele como aprendiz de cavaleiro porque a senhorita insistiu muito em fazer dele seu guarda-costa, mas ele quer dizer que será mais difícil ir além disso. Sem forças eu encostei as minhas costas na cadeira, pasma. O que o mordomo disse era verdade. Tudo o que eu fiz foi comprar o Eclise no mercado negro e mais nada. Que opções eu tenho para aumentar o status dele? O mordomo parecia ter dificuldades em responder minha pergunta. Você pode comprar um título ou aumentar o status dele fazendo ele ficar famoso por ter feito alguma grande benfeitoria para o império, mas nenhum dos dois é fácil de fazer. Por quê? Porque ele é de um país que foi derrotado. Eu estava sem palavras diante dessa diferença entre os status. Como o Eclise conseguiu se tornar um verdadeiro cavaleiro no jogo? Eu tentei lembrar da história do jogo. Eclise alcançou o estágio em que poderia ser chamado de mestre espadachim com seu árduo esforço, mas não conseguia ir além de ser o guarda-costas da falsa princesa por causa de sua posição,
por isso teve que esconder o fato de ser um mestre espadachim. Contudo, ele começou a odiar a Penélope, que estava maltratando a heroína pouco a pouco depois que ela apareceu. No fim, ele conseguiu parar a vilã que tentou matar a heroína e também achou evidências sobre isso e se livrou do status de escravo. Eclise fez um juramento de lealdade para Ivone, oferecendo a ela a legendária espada ancestral, durante a sua cerimônia inaugural secreta onde ele se tornou oficialmente um cavaleiro. Essa foi a cena clímax da rota do Eclise. Depois de ter derrotado a vilã, ele revelou que ele era um mestre espadachim com um grande suporte por parte do duque e secretamente ele ganhou o status de cavaleiro do imperador. Pensando em tudo isso, eu franzi a cara. Então quando ele vai virar um mestre espadachim? Foi o duque quem originalmente trouxe ele. Isso porque ele viu o talento do Eclise com a espada no mercado negro e comprou ele. Mas mesmo o Eclise sendo muito bom, não há a mínima possibilidade dele alcançar o status de mestre espadachim por conta própria sem receber uma educação adequada. Se esse é o caso, isso significa que o duque treinou ele muito bem depois de perceber o talento dele. Pensando nisso, meu queixo caiu. Então eu estou com um grande problema. Eu comprei ele dizendo que ia fazer dele meu guarda-costa e o ignorei todo esse tempo, sem ao menos saber se tem um mestre treinando ele ou não. E eu até fiz ele ser maltratado pelo Reinald. Droga, que merda! Eu não pude esconder minha frustração. Se eu fosse o Eclise, eu teria decidido matar minha mestra um montão de vezes agora. Se, senhorita? O mordomo olhou para mim, que estava pálida, como se estivesse vendo algo muito estranho. Mordomo. Eu tentei ao máximo não tremer e perguntei. Como você acha que o Eclise está indo nesses dias? Perdão? Em que sentido? Em todos, se ele está treinando bem, se ele já se acostumou com tudo, se ele se dá bem com os outros aprendizes, sobre o humor dele. O mordomo pensou por um momento antes de responder. Eu não consigo falar nada sobre o humor dele, porque ele está sempre sem expressão, mas ele parece estar indo bem. É mesmo? Eu tenho certeza que é muito mais confortável que estar preso em uma jaula onde eles normalmente trancam os escravos. Provavelmente ele se sente agradecido pela senhorita. Eu senti alívio com as palavras dele. Não havia nenhuma mentira nelas. Bem, eu vi por mim mesma como eles trancam os escravos, como se eles fossem bestas selvagens. Sim, deve ser muito melhor que ficar no mercado de escravos. Eu acenei com a cabeça, mas minha felicidade terminou ali. Apesar que, anda tendo muitas reclamações dos outros aprendizes. O quê? Reclamações? O que eu ouvi foi que eles disseram que não queriam compartilhar o quarto com um escravo, e esse é só o primeiro dos problemas. O quê? Eu gritei ao ouvir as palavras do mordomo. Mas não tenho o que fazer em relação a isso, por causa das origens dele, senhorita. Todos os outros aprendizes são de boas famílias. O mordomo explicou calmamente a razão para isso acontecer, mas eu não consegui prestar atenção no que ele disse. Meu olhar tremeu como se estivesse tendo um terremoto dentro de mim. Merda! Eu estava ocupada, eu não poderia imaginar que coisas desse tipo poderiam estar acontecendo com o Eclise durante todo esse tempo. Se as coisas continuarem caminhando assim, Eclise não vai ser aquele que vai me salvar, mas sim aquele que vai me matar. Eu rapidamente ordenei ao mordomo. Prepare minha saída para um passeio imediatamente. Perdão? Que tipo de passeio? Compras. Ah! O mordomo exclamou, assustado diante do meu pedido repentino. Eu acho que ele não estava preparado para isso. Entendido, senhorita. O mordomo se curvou e deixou o quarto imediatamente. Esse homem é rápido em fazer as coisas e não faz perguntas desnecessárias. Eu gosto disso nele. Então eu disse para Emily se preparar para sair. O que você pretende fazer, senhorita? Traga as outras empregadas e vista-me o melhor que você puder. Rápido. Certo. Emily também ficou assustada com as minhas ordens que vieram de repente e saiu para buscar as mais habilidosas empregadas. Eu preciso sair da imagem de mestra ignorante o mais rápido possível. Eu olhei ao longe com os olhos brilhando, estando sozinha no meu quarto de novo. Então eu murmurei. O plano de hoje é punir quem se atreveu a quebrar o espírito da minha preciosa criança. Você é tão bonita, senhorita. Você parece uma deusa que veio do céu. As empregadas estavam todas animadas dessa vez. Eu acho que até elas admitem que a Penélope é bela,
mesmo não gostando dela. Eu não parei elas dessa vez e permiti que fizessem tudo o que queriam. Eu perguntei, cansada. Tudo pronto? Não. Não terminamos seu cabelo ainda, só mais um pouco, senhorita. Eu fui obrigada a sentar de novo pela Emily. Demorou mais tempo que eu esperava para ela terminar, assim que acabou eu me levantei. O que você acha, senhorita? Todas elas estavam paradas do meu lado, olhando para mim, enquanto me olhava no espelho, com excitação estampado nos rostos delas. Eu olhei atentamente para meu rosto. Elas tinham me perguntado que conceito de aparência eu tinha em mente e eu respondi para elas que queria uma boa suficiente para que as pedras do chão ficassem hipnotizadas quando elas me vissem. Elas realmente fizeram o que eu mandei. Uma maquiagem suave no meu rosto. Traçaram os lados do meu cabelo em um modelo semipreso. Brincos e colar de rubis, que tem a cor semelhante ao meu cabelo. Além de tudo isso, eu estava usando um vestido branco, com bordado dourado, ornamentando meus ombros e a área do busto. Eu parecia uma boneca que Deus acabou de pôr uma alma dentro. Sem brincadeira. Eu ri, envergonhada por pensar desse jeito. Suspiros. Eu ouvi vários suspiros vindo do lugar onde as empregadas estavam. A expressão sempre fria desapareceu assim que um sorriso nasceu no meu rosto. Era como se uma mulher muito sedutora tivesse se apossado do corpo da Penélope. Eu gostei. O que tem de tão poderoso nessa frase? Eu ri discretamente, achando engraçado os olhos marejados de comoção das empregadas. Bom trabalho, Emily. Por falar nisso, onde você está planejando ir, vestida toda bonita assim, senhorita? Emily colocou uma expressão de tristeza no rosto, como se dissesse para levar ela junto comigo. Com cara de uma pessoa muito determinada, eu disse para ela o meu destino. Para o campo de treinamento. Vamos lá, animar nossa preciosa criança.